Meninas, boa tarde para todas. Graça e paz do Senhor a todas. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Sempre quando alguma irmã me pergunta, você vai estar no congresso feminino? Eu digo, só se eu estiver no hospital. Aí não venho, mas se não, eu estou. É uma bênção muito grande poder estar aqui. Eu acredito que vocês têm experimentado disso, esse um dia praticamente que a gente está aqui. Que maravilha, que bênção é estar aqui. É muito bom. E como o nosso tema nos diz, é muito fácil viver em comunidade, não é? Só que não é tão simples assim. Uma gosta de doce, a outra gosta de salgado. Uma gosta de se arrumar bastante, coloca bastante brilho, maquiagem, bijuteria. A outra gosta de um chinelinho básico e uma roupa bem confortável. Cada uma de nós age de uma forma. E para isso a gente vai fazer uma pequena comparação. Imagine uma construção. O que existe numa construção? Cimento, tijolos, areia, muita sujeira, muito perigo, muita coisa envolvida numa construção. E quando a gente entra num local onde tem uma construção, você entra tranquila? Geralmente não. A gente entra tomando cuidado para não pisar em algum prego e se machucar. A gente vê uma placa em obras, então a gente já acende um alerta. Toma cuidado, porque todo cuidado ainda é pouco para não furar o nosso pé num prego ou tropeçar em algum tijolo, em alguma madeira que está ali parada. Isso também acontece conosco na nossa vida em comunidade, porque todas nós estamos em construção. Algumas começaram sua construção 1 ano atrás, outras 5 anos atrás, outras 10. Ou a gente viu aqui que tem algumas que tem mais de 50. Estão em construção. Só que, para a gente passar por esse processo, né, de tirar alguma coisa do lugar, como acontece na construção, a gente percebe que algumas das nossas atitudes não estão boas. O que a gente faz? Tira ela, coloca outra coisa no lugar. A gente percebe que aquela irmã, nossa, ela tem um dom bonito. Uma coisa que eu acredito que eu também sou capaz de fazer. Então, o que eu faço? Procuro trazer isso para a minha vida e exercer isso também. E nessa construção a gente vai juntando tijolo após tijolo. E nessa construção, nessas dificuldades que a gente encontra, nessas areinhas que vem surgindo pelo meio do caminho, a gente suporta a dificuldade uma da outra, porque nós temos falhas. Nós vivemos numa comunidade onde são pessoas falhas. Eu sou falha e eu vou também ficar ao lado da sua falha, e eu preciso me adaptar a isso também, porque como eu tenho falha, a irmã ao meu lado também tem. Aprender hoje com um exemplo de Ana. Eu escolhi 2 irmãs da Escritura para que a gente possa obter essa sabedoria delas na vida em comunidade. E eu escolhi a Ana, a profetisa Ana. E a história dela está em Lucas, capítulo 2. Abra a sua escritura, se possível.
Eu sou responsável por falar, mas você é responsável por conferir. Não engula aquilo que eu estou falando. Certifique-se de que isso é verdadeiro. Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38. Nos diz assim a palavra do Senhor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido apenas 7 anos, desde que casara, e que era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava a Deus noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa profetisa Ana, ela nos ensina muito, algo que nós precisamos prestar atenção, que é a nossa adoração. Quando nós nos reunimos, é para adorar a Deus. Embora aqui haja um momento muito precioso, de refeições maravilhosas, de comunhão com irmãs de diversos lugares, o nosso principal objetivo é a adoração. E Ana, ela vai nos ensinar muito bem isso. Porque o texto diz que ela adorava noite e dia. Se por vezes para nós parece difícil a gente participar das reuniões da congregação, imagine noite e dia. E essa mulher, ela não era uma jovenzinha, 84 anos. Para mim que estou já pertinho dos 50 já está difícil. Imagina com 84 anos. Ela está numa idade vulnerável, que tudo é difícil, até às vezes ficar sentada. E ela poderia muito bem estar preocupada com a sua vida. Por quê? Uma viúva, a gente sabe que antigamente não tinha um salário para receber do INSS. Embora a gente ache que hoje em dia é pouco. Mas nem isso tinha, ela não tinha esse sustento. Então ela poderia estar muito bem preocupada. E se ela desse uma desculpa de que não ia adorar a Deus porque estava idosa, até seria aceitável a sua desculpa pela sua idade. Que ela deveria realmente descansar. Mas ao invés disso, Ana priorizou o Senhor. Mateus 6,33 nos diz o quê? Busque o reino em primeiro lugar. É a Deus que nós devemos buscar em primeiro lugar. E a nossa atitude diz muito a respeito disso. Onde você vai estar no primeiro dia da semana? Meu marido, ele costuma fazer uma brincadeira. Ele pergunta, você tem algum compromisso domingo? E geralmente a gente, não, né? Você quer me convidar para um churrasco? Não, não tenho compromisso. Como não? Como você cristã não tem compromisso? Domingo o seu compromisso é com o Senhor. Depois, você pode comer o churrasco, mas a sua prioridade precisa estar no Senhor. Cuidado, porque de Deus não se zomba. Não adianta falar que Deus é prioridade e no domingo, acho que hoje eu estou muito cansada, eu vou descansar. De Deus não se zomba. Aquilo que você está plantando, você vai colher. Toma cuidado também com as suas palavras. Tiago 3, do 9 ao 13, nos diz: com essa abençoada língua que nós mulheres temos, muito afiada, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição.
Minhas irmãs, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, podem a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Nós, durante o culto, elevamos a nossa voz em adoração a Deus. Nós fizemos isso aqui com muitos hinos. Bendizemos a Deus, colocamos a nossa vida aos pés de Deus, falamos que vamos obedecê-lo. E depois eu vou falar mal da comissão que organizou isso aqui, porque não estava tão bem organizado. Será que isso é correto? Será que da nossa boca deve proceder coisas tão caluniosas e maldosas às vezes, sendo que acabei de adorar a Deus, proferir coisas maravilhosas a respeito, cânticos hinos lindos nós cantamos aqui, e depois falar mal. Isso não deve ser assim. A nossa boca não deve ter fonte dupla. Que a nossa boca seja fonte de bênçãos para as pessoas. É bom a gente prestar atenção, se a gente está se esforçando para aprender junto com os irmãos. É claro, nós estamos em construção, vai existir areia, vai existir tijolo, vai existir prego. A gente vai se ferir, porque onde tem duas pessoas, há divergência. Mas os benefícios são muito maiores, muito maiores. Nós precisamos agarrar essas oportunidades e deixar que essas areinhas sejam colocadas de lado. Deixa de lado. Isso é uma coisa irrisória. O benefício é muito maior. Que nada seja a nossa desculpa para não estar prestando adoração a Deus. Nada. Hebreus 10, 25 nos diz o quê? Não deixe de congregar. Quando você deixa de congregar, você me prejudica. Você sabia disso? Você me prejudica quando você não está presente. Você prejudica a sua irmã, porque você faz falta. Você poderia estar lá e animar a sua irmã. A sua presença é de suma importância, não só para o Senhor, mas também para a sua irmã. Esteja lá, não deixe que nada tire esse momento nas nossas vidas. Estar nos átrios do Senhor é uma das melhores coisas dessa vida. Salmo 84, 1 e 3 é lindo, é maravilhoso esse salmo. Leia depois ele na íntegra na sua casa. Eu vou ler só do 1 ao 3, para a gente ter um gostinho só. Salmo 84, do 1 ao 3, nos diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quando estiver ferida, procure o colo, o ninho do Senhor. Não deixe de congregar. Aí é que precisamos dos braços do Senhor. E nós vamos encontrar nas nossas irmãs isso. Nós devemos nos esforçar para fazer e ser o benefício na casa do Senhor. Porque eu sou benefício quando eu estou presente. E eu também vou ser benefício para alguém.
presente na casa do Senhor. Lugar de amor e aconchego, que é o que todas nós gostamos. Quem aqui gosta de um abraço bem caloroso? Tem umas que gostam de abraço de urso, tem umas irmãs que parecem ursos, abraça e aperta. Quem não gosta disso, gente? Todas gostamos e todas devemos nos esforçar para fazer isso. Seja como Ana, não permita que nada afaste você da verdadeira adoração ao Senhor. Uma outra característica de Ana para nós é a gratidão. Já foi bem falado aqui, né? E cantado também. Ana não perdeu a oportunidade de agradecer. Ela não reclamou da sua falta de sorte. Vocês prestaram atenção na história? Ela viveu só 7 anos e ficou viúva. E ela já tinha 84. Eu acredito que a gente reclamaria pela falta de sorte. Mas ela não. Ela passou provavelmente muito mais de 60 anos sozinha. Sozinha? Não, com o Senhor. Ela se refugiou na casa do Senhor. E nós? Onde tem sido o nosso refúgio? Onde nós temos encontrado acalento para continuar nas duras lutas dessa vida? Onde nós temos dedicado a maior parte do nosso tempo? Ana, a agradecer por estar sozinha, estar viúva, ela achou motivo para agradecer. E a gratidão dela foi por contemplar o rosto de Jesus. Mesmo um bebezinho pequenininho, mesmo sem conhecer a história completa, ela não conhecia. E mesmo assim ela contemplou a face do Senhor com uma gratidão imensa no coração. Pelo que nós temos esperado para agradecer? Uma viagem no Caribe? A conta bem gorda, bem recheada? Uma promoção no trabalho? Pelo que você tem esperado para agradecer a Deus? Não espere grande coisa. Agradeça pelas pequenas coisas. As minúsculas florzinhas que estão naquele cantinho ali da rua. Tem umas florzinhas miudinhas, não sei se você já viu. Gente, que coisa linda! É maravilhoso poder olhar aquela coisa tão delicadinha. Quase ninguém para ver na rua, todo mundo passa muito rápido. Crie o hábito de agradecer pelas coisas mínimas, pelas coisas pequenininhas. E isso vai nos ajudar a enxergar as maiores. Que tenhamos na nossa mente que nada nesse mundo é maior do que agradecer pela graça e o privilégio de poder contemplar a face do nosso Salvador. Amém. É maravilhoso ter essa oportunidade de estar com Ele, passar o máximo dos nossos dias, do nosso tempo com Ele. Usar todos os momentos para agradecer por tudo o que Ele tem dado. E se a gente começar, a gente vai ficar horas agradecendo. São muitas coisas. E que isso encha e transborde o nosso coração. Uma terceira característica que Ana nos ensina é a proclamação. Ela não somente adorou e nem somente contemplou, ela proclamou esse menino que ela tanto esperava. Você já falou desse menino por aí? Ou você tem sido tropeço para isso? 1 Coríntios 10, 32 e 33 nos diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando os meus próprios interesses,
mas o de muitos, para que sejam salvos. Busque os interesses de Deus. Nós somos um povo interesseiro. Você que está nos visitando pela primeira vez, vou te contar esse segredo nosso. Esse povo aqui é interesseiro, viu? Essas mulheres aqui são muito interesseiras. Pensa que esses presentinhos são de graça? São não. Tem muito interesse por trás disso tudo, viu? Nós somos interessados, sim, na sua alma. Em levar você, conduzir você para que você adentre o paraíso eterno. Para que você tenha uma vida plena ao lado do Senhor. É isso que esse povo interesseiro quer para você. Que você guarde no coração tudo isso que está sendo anunciado aqui. Porque um menino nasceu e cresceu, e ele tem poder de nos libertar dos nossos pecados. Ele cresceu e se entregou voluntariamente na cruz, para nos dar a chance de estar aqui e aprender cada vez mais sobre ele. E mais tarde, ter uma vida tranquila no porvir. Todas nós precisamos ouvir que há uma luz e que há um perfume. E esse perfume é melhor que qualquer Avon, Natura, Boticário, perfume importado. É melhor do que qualquer um desses que você conheça. O mundo carece desse perfume, porque o mau cheiro por aí anda demais. É maledicência, é intolerância, é falta de amor, falta de compreensão, é um atropelo geral. Cada vez está mais evidente que o Senhor, Ele fez a mim e fez a você para exalar o bom perfume dele. Porque nós somos como o cheiro suave do incenso de Cristo oferecido a Deus, tanto nos que estão sendo salvos, como entre aqueles que estão indo para a destruição. 2 Coríntios 2:15. Sejam sábios no seu procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo as oportunidades. Colossenses 4:5. Com a sua vida e a sua atitude, as pessoas ou elas vão se aproximar e gostar do seu cheiro, ou elas vão se afastar e vão para a condenação. É muito sério isso. É muito sério. Que todas as pessoas elas possam olhar em nós e perceber o bom perfume de Cristo. Que nós sejamos como Ana, que não permitamos que nada nos afaste da adoração verdadeira e pura. Que a nossa gratidão não dependa apenas de bênçãos materiais, nem de algum desejo do nosso coração, mas que o presente que nós temos recebido dele, que é a salvação eterna, possa nos trazer eterna gratidão. Qual o maior presente que nós podemos receber além desse? Esse é o maior presente. Que não haja limites ou restrições para nós exemplificarmos Cristo através do nosso falar. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. É 9 horas, é 9 horas. Eu vou, estarei lá. Mateus 5:37. Então vamos agir de acordo com aquilo que a nossa boca ela profere. Seja o bom perfume, exale o aroma de Cristo, o amor pelas pessoas que não têm Cristo. O nosso próximo exemplo é Priscila. Meu grupo de oração foi com uma Priscila. Será que o Senhor trabalha? A Priscila que fez
O sorteio dos brindes aqui de Campinas foi a minha dupla de oração. E eu falei para ela, vou falar sobre Priscila. E Priscila é um grande exemplo na sua congregação, onde ela fez parte. É muito bom poder obter essa sabedoria de Priscila para nós. E o primeiro exemplo dela é servir. Em Atos 18, do 1 ao 3, tem uma partezinha da história dela. Acompanhe aí, por favor. Atos 18, do 1 ao 3, nos diz assim: depois disso, Paulo deixou a cidade de Atenas e foi para Corinto. Lá ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Ele e sua esposa Priscila tinham vindo da Itália há pouco tempo, porque o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo, então, foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, pois tinham a mesma profissão, de fazer tendas. Priscila era uma mulher que servia. Além dos seus afazeres domésticos, em nada comparado à nossa modernidade, água na torneira, mercado na esquina de casa, carnes prontas para o consumo, roupas prontas e etc. Né? Nossa facilidade é muito grande. Além de tudo isso, Priscila ainda ajudava o seu marido a confeccionar as tendas, coisa que era muito incomum naquela época. E isso mostra pra gente o quão dedicada essa mulher era na obra do Senhor, o quanto ela estava disposta a servir. Gálatas 5,13 nos diz que nós somos servos uns dos outros pelo amor. Nós não devemos servir por imposição ou porque alguém pediu ou suplicou a sua ajuda. Não, tudo o que nós devemos fazer é com amor, com disposição na obra do Senhor. Mateus também 20:28 nos diz que o próprio Jesus veio para servir. Ele que merecia que nós colocássemos o tapete vermelho, tudo do bom e do melhor para ele, veio nos servir, ele veio para olhar para as nossas necessidades e nos servir. E nós também devemos imitar esse exemplo. Hospitalidade é uma coisa que já foi falada aqui também. Nós precisamos resgatar esse prazer de ser hospitaleiros. Parece que hoje está um fardo receber alguém em casa. Precisa ligar, marcar hora. Não, eu também sou a favor de que ligue, marque a hora. Mas às vezes é uma coisa urgente, não deu. Não deu para acontecer isso. Mas que, por isso, a gente não deixe de ser hospitaleiro. Mas que a gente possa sentir o prazer de receber os nossos irmãos em casa ou uma vizinha. Nós precisamos mostrar isso diante daquilo que a gente professa, que é ser cristã. O fato é que um homem ali junto na casa de Priscila não ia ajudar em muita coisa. Ele só traria mais trabalho, mais alimentação, mais roupa para lavar, mais sujeira na casa. E não tinha máquina de lavar, hein? Filipenses 2, do 14 ao 15, nos diz assim: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, em meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vamos fazer, mesmo que seja muita tarefa, né? A Luciana falou aqui, e é verdade, como a gente tem coisa para fazer. Não termina as nossas tarefas, mas que isso não seja o fato para a gente murmurar, mas para a gente agradecer. Dentro ou fora da igreja, o nosso trabalho precisa brilhar como luz. Não brilhar porque aparece, não brilhar porque mostra Jesus,
Porque se faço com amor, é o Senhor que vai aparecer. Então, Ele brilha naquilo que eu executo. Adentrar a alma e o coração de quem recebe. Suporte a ingratidão. Porque por muitas vezes, aquilo que a gente faz, a gente não vai receber elogio, nem agradecimento. Mas suporte isso. Diminua a expectativa do retorno. Eu estou aprendendo isso. Diminua. Não fique esperando que alguém te agradeça, que seu filho elogie, que você fez uma comida boa. Não espere isso. Faça com amor. E isso vai transbordar de gratidão em seu coração. Sirva com fidelidade a Cristo. Seja onde for. Em casa, no trabalho, na igreja, na rua, em qualquer lugar. Eu me lembro de uma vez, eu fiz muito tempo o caminho, quando eu morava em Sorocaba, de São Paulo a Sorocaba. Então, toda semana eu cuidei da minha mãe ficou doente 2 anos, então eu fiquei fazendo esse trajeto semana sim, semana não. E um dia eu estava na rodoviária e eu percebi uma senhora, ela estava lotada de sacolas, um monte de mala pesada, e ela estava descendo a escada. Nesse dia a escada rolante estava parada, ela estava descendo a escada sozinha. E eu falei, nossa, ela precisa de ajuda, né? Fui lá, ajudei, umas sacolas pesadas, ajudei ela a descer as escadas, e a minha plataforma era 3, e a dela era para o lado contrário, e eu estava bem em cima do meu horário, não dava para ajudar ela a ir até a plataforma dela. Então eu falei para ela, senhora, minha plataforma é aqui, né? Aí não consigo ajudar a senhora porque está no meu horário. Ela simplesmente fez uma cara feia para mim, pegou as sacolas e saiu. Eu fiquei indignada, eu falei, não acredito. Mas estou aprendendo a diminuir a expectativa do retorno. Ela não precisa me agradecer, porque a minha recompensa vem do Senhor. Não é o obrigado dela que vai me fazer diferença. Então que a gente diminua, a gente vai aprendendo com as lutas da vida a diminuir essa expectativa. Um dia a recompensa vai vir. Eu não sei quando será. Para algumas pode ser amanhã. Para mim pode ser daqui a 1 hora. Pode ser que Cristo volte para mim. Que eu vou me encontrar com Ele. Então, nosso galardão e nossa coroa imarcessível está nos aguardando. A próxima, esqueci de passar ali a figura para vocês. Servir, e agora a próxima dela é a disposição. Isso está em escassez no nosso tempo. Mulheres dispostas a colocar a mão na massa. No versículo 18 do capítulo 18 de Atos, nos diz assim: Paulo permaneceu ali por vários dias, mas depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, juntamente com Priscila e Áquila. Priscila tem na sua bagagem muita disposição. Uma viagem, essa é a 2ª viagem missionária. E não é uma viagem de passeio. Não é vir para o congresso feminino, ter essa comida maravilhosa, tudo prontinho. Não é uma viagem de férias. Muito menos uma coisa planejada e pensada, né, preparada vários dias antes. Cada vez mais trabalho. E Priscila, mãos à obra, eu estou disposta, vamos lá. Mais uma vez. E Priscila, nesse meio, né, entre trabalhar e cuidar de alguém que estava na sua casa, também apoia o seu marido nesse trabalho no reino. E já foi falado aqui também a respeito disso, do nosso apoio para com o nosso marido no reino. Se nós mulheres reclamamos, como que o nosso marido vai ser incentivado a trabalhar na obra? Não podemos fazer isso, a gente precisa incentivar e não desencorajar. E eles vão fazer à medida que a gente dá a corda. Se a gente reclama ou faz nó,
vai ficar difícil. Então vamos incentivar, sem reclamar e murmurar. Vamos ter essa disposição na obra do Senhor. O próximo exemplo dela para nós é observar. Mulher é muito perceptiva, né, em observar. Olha, que ela estava com o brinco roxo, agora está amarelo. Eu coloquei um vestido rapidinho, as meninas já ficaram olhando para mim. A gente olha, a gente é boa observadora. Então que a gente use isso para o bem, para multiplicar o bem. E Priscila, ela fez isso. Olha lá no capítulo 18, ainda nos versículos 24 e 28. Nos diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural da cidade de Alexandria. Ele era um bom orador e conhecia muito bem as Escrituras. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor, falava com bastante entusiasmo e ensinava de maneira correta a respeito de Jesus, apesar de conhecer somente o batismo de João. Ele falava sem medo na sinagoga. E quando Priscila e Áquila o ouviram, chamando-o de lado, chamaram-no de lado e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Apolo, então, quis ir para a região da Acaia. Os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos de lá, pedindo que os recebessem bem quando ele chegasse. Quando ele foi uma grande ajuda para aqueles que, pela graça, tinham acreditado, pois derrotava os argumentos dos judeus em público e com muita coragem, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Priscila, então, ajudou a observar. E existiam muitas qualidades em Apolo. Ele era bom orador, conhecia bem as Escrituras, ele tinha sido instruído no caminho do Senhor, ele falava com entusiasmo, ele ensinava de maneira correta e falava sem medo. Antes de corrigir o que existia em deficiência, eles reconheceram que estava correto. E sabe que a gente tem sentido muita falta disso. Falta de elogios ao invés de críticas. Se aconteceu alguma coisa que não foi planejada, não deu certo, existem muitos motivos bons pelo qual nós podemos agradecer. Então, observe o que há de bom. Incentive, anime as pessoas com o positivo, com o lado positivo. Nós precisamos aprender a conviver em comunidade e chamar de lado quando há alguma coisa errada e conversar em particular como foi feito. Ensine com amor, como você gostaria de ser ensinado. Mateus 7,12 nos diz: portanto, tratem as outras pessoas da maneira como você gostaria de ser tratado por elas. No versículo 27, nos diz ainda que Priscila se preocupou com a viagem que Apolo faria depois. E eles pediram ainda para que os irmãos o recebessem bem. Então não foi só durante aquele momento. A visão dela de olhar o bem ainda levou ela a olhar: nossa, ele vai estar lá em tal lugar depois, então vou pedir para os irmãos para poder receber o bem. Como precisamos de pessoas atentas a fazer o bem. Nós precisamos estar atentas para fazer o bem, olhar e procurar onde podemos ajudar. Existem muitas maneiras de ajudar. Que maravilha! Que o exemplo de amor para com o corpo da igreja possa ser copiado por nós.
Porque nós somos o corpo do Senhor e precisamos de cuidado. O corpo precisa de cuidado. Você toma banho por quê? Porque o corpo precisa de cuidado. Nós somos membros de um corpo que precisa de cuidado. Então vamos cuidar umas das outras. Tiago 1:27 nos diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Porque senão a gente critica a viúva, fala mal do órfão e ainda quer estar certa. Então nós vamos ser verdadeiras cristãs, cuidando, fazendo o bem, observando o que é necessário e fazendo o bem. Não se deixe corromper pelo mundo. Não se permita ver a mancha preta na folha branca. Vocês já viram aquela historinha da mancha preta na folha branca? Mostra e tem uma manchinha preta. O que você está vendo? Manchinha preta. Mas tem toda uma folha branca para você observar. Não olhe a manchinha preta, aquilo que está mostrando um ponto negativo. Não, olhe as coisas positivas. Porque nós mulheres somos bem capazes disso. A gente consegue observar. Eu tenho certeza que você não é diferente de mim. E para a gente encerrar, o mais fácil ficou para o final, que é dar a vida. Priscila e Áquila, esse casal, se esforçou e deu a vida. Romanos 16, do 3 ao 5, nos diz assim: deem lembranças a Priscila e Áquila, meus cooperadores no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram suas próprias vidas para salvar a minha. E não sou eu apenas que agradeço, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Também deem lembranças à igreja que se reúne na casa deles. Dar a vida. 1 Pedro 2,21 nos diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Precisamos seguir os passos do Senhor. Ele deu a vida. Nós também precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16 nos diz: a maneira pela qual conhecemos o que é o amor é esta: Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Talvez você fique pensando, mas nossa, dar a vida é muito forte, né? Não vou morrer não pela outra. O nosso tempo é uma doação de vida. O nosso ouvido é uma doação de vida. Os nossos bens é uma doação de vida. Tudo isso é doação de vida. Eu estou doando um pouquinho da minha vida para minha irmã. Doe a sua vida pela sua irmã. Não só fale que ama. Falar que ama é muito fácil. As nossas ações vão dizer isso. O versículo 18 nos diz: filhinhos, nosso amor deve ser verdadeiro e não consistir em palavras ou conversas, mas sim em ação. Como é bom receber um pedacinho da vida do nosso irmão, da nossa irmã, quando nós nos permitimos ser ajudados. Sabe que a maioria de nós tem dificuldade, né, para receber ajuda. É tão bom ser ajudado. Como é bom receber um pedacinho da vida do nosso irmão. Então seja essa também que doa, que morre um pouquinho para doar. Se alguém está te oferecendo, é porque a pessoa pode dar.
Então receba um pouquinho da vida da sua irmã. João 13, o versículo 35 nos diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a maior propaganda da igreja, o amor. A igreja, ela é e deve ser conhecida pelo amor. Então vamos propagar esse amor de Cristo. Agora eu tenho um filminho para passar para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Antes disso tem a conclusão. Colossenses 3,16 nos diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinando, é tudo coisa que a gente já falou. Ensinando através do exemplo, paciência, dedicação e amor. Aconselhando com a sua experiência. As mulheres com mais experiência têm condição de aconselhar as que estão embarcando nessa nova jornada. Então, aconselhe com a experiência que você tem, com o conhecimento que você tem. E você é responsável por esse aconselhamento. Então, mantenha-se aprendendo sempre. Sabedoria. Dedicar o seu tempo a ensinar. Entender. Para entender, você precisa continuar estudando para obter essa sabedoria. E, acima de tudo, praticar. Cantar. Quem canta? A gente estava na fila do almoço, alguém começou a ouvir um hino gravado aqui. Estava eu e mais 3 cantando de novo. Então a gente é contagiada pelo cantar. Há a expressão também de que quem canta reza 2 vezes ou ora 2 vezes. Quantas coisas nós proferimos nos hinos que nós cantamos aqui. Que isso incentive a nossa alma a continuar. E gratidão, especialmente pela salvação. E é um fato. Quem agradece mais, reclama menos. A gente vai ter menos tempo para reclamar. Todas as vezes que a gente agradece. Agora eu vou tentar passar o videozinho. Ai, tem som? Não tem. Mas prestem atenção na cena, talvez se não der para ouvir o barulho.
muitas vezes esse filme descreve a nossa luta na comunidade, na igreja. Às vezes parece que a gente vai desfalecer. Existem sofrimentos, existem lutas. Mas, acredite, as nossas sementes se multiplicarão. Elas germinarão, dando vez às novas gerações, que por sua vez trarão brilho, luz e esperança a outras vidas. O nosso legado, ele continua. Eu fiz uma lembrancinha para vocês, era só um cartãozinho e um bombonzinho. Se você receber um pacotinho diferente do seu, não se importe. É só um pacotinho, o maior ou do menor, mas tem todo o mesmo conteúdo. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigada pela sua atenção.